Não é que eu tenho nada contra, né? É que é muito fácil de esquecer. Você começa falando aqui, quando vê... deixa eu ver. Certo. Então, Marcos, essa aí, eu já respondi uma da lista praticamente. Não dei os resultados na cara, né? Mas tá praticamente pronta, né? Então, professor, desculpa. Não, pode falar, Marcos, pode falar. Então, era só para saber uma ideia, porque assim, Foi você que mandou a mensagem aí, ou não? Porque agora há pouco eu respondi uma pergunta relativa, uma mensagem, né? Um e-mail, relativa a essa questão. Não Não mandei foi você e-mail, não, não. né? Diga aí. Eu queria saber uma outra pista para fazer a questão, entendeu? Porque assim, montar a questão eu sei, só não sei o desenrolar, entendeu? Então, aí eu imagino que você tem 3 pontos que passa pelo gráfico da função, né? F de 1 igual a 1, F de 2 igual a M e assim vai, mas... Exatamente. Aí você vai achar um sistema de equações, com esse 4 daqui, né? incógnitas. Com 4 incógnitas, né? 4 incógnitas. Então, o objetivo é você colocar A, B e C em termos de M, né? Então, você tem a função f de x igual a ax2 mais bx mais c, e ele diz que f de 1 é igual a 1, f de 2 é igual a m, e f de m é igual a 2. E ele dá uma informação extra aí, que m é diferente de 2. Né? Aqui com o m diferente de 2. Então, a partir desses 3 pontos aí, né, você acha um sistema com 3 equações e 4 variáveis. Né? Isso indica que você pode encontrar 3 variáveis em termos da quarta variável. Né? Possivelmente você acha A, B e C em termos da quarta variável, M. Só que na questão, ele dá várias afirmações, né, e ele pergunta qual é a afirmação correta, né? Verdadeira. Então, a partir dos valores de A, B e C em termos de M, você tem que analisar cada afirmação. Aqui é basicamente resolver o sistema, esse sistema de equações aqui, colocar tanto A quanto B, o A aqui em termos de M, o B e o C, né? O A vai ser uma função de M, H, o B vai ser uma função de M, e o C vai ser uma função de M também. Então, aí a partir dessa informação aqui, né, você tem que analisar as afirmações que tem lá na questão e ver qual é que é correta, né? Eu não sei quais são as afirmações que tem lá, né? Eu sei que tem afirmações porque eu acabei de olhar essa questão, que alguém me perguntou, mandou um e-mail perguntando, tirando uma dúvida sobre essa questão. Não lembro exatamente quais são as opções, não. Alguém fez essa aí? Eu fiz isso aí também. Foi esse caminho aí que você fez? Foi. Uhum. Aí você acha... É complicado? Eu achei. Por quê? Porque fica difícil, é muito cálculo, eu acho, para colocar em função de M. Aí a minha análise foi mais... Eu fiz como se fossem uns gráficos a partir das alternativas que tinha lá. Uhum. E depois de achar o valor de A, eu vi o que podia e o que não podia acontecer. Uhum. Porque não é uma resposta direta, né? Você acha e está lá a resposta, né? Você tem que sair analisando. Além de ter um pouquinho de trabalho, né? De você resolver esse sistema aí, né? Não é uma resposta direta. Você acha isso aí e já dá a resposta, né? Você tem que analisar item por item para ver se é verdadeiro ou falso, né? Uhum. Tudo bem, Marcos? Você que perguntou aí. Positivo, professor. Tranquilo. Bom. Antes de falarmos mais sobre aqui função quadrática,
Sobre aquele formulário lá, a lista de função afim, especificamente as duas questões, né? Subjetivas. Muita gente deixou em branco, muita gente mesmo. Tanto é que eu percebi depois, né? Aliás, eu tenho percebido antes, né? Eu teria a obrigatoriedade de responder as questões, né? Cada questão você responde se quiser, pode enviar o formulário em branco, inclusive, né? Então, muita gente não respondeu a questão, e muita gente que respondeu a questão não ganhou os pontos completos porque tinha coisa pendente, né? Tanto na questão do gráfico quanto na questão da demonstração. Salvo engano, juntando as duas turmas, só uns 4 alunos acertou a questão por completo, né? Porque o que é que dizia lá na questão da função afim, né? Voltando um pouco aqui para a função afim. A primeira de demonstração dizia o quê? Você tinha uma função f de R em R, função f de R em R, de tal maneira que o módulo de f de x menos f de y igual a módulo de x menos y, de x menos y, e f de 0 igual a 0. Então, ele pedia para mostrar que poderia acontecer duas coisas. F de x, pedia para mostrar isso, né? Que f de x era igual a x, isso para todo x, ou, ainda, f de x igual a menos x para todo x. Então, isso aqui tem um detalhe importante. 2, né? Primeiro, a lista era sobre função afim. Tudo bem. Mas a questão não diz que a função é afim. Tá? Isso é importante. A questão não está dizendo que é uma função afim. Né? Isso eu digo porque muita gente já começou a questão assim, né? Como é uma função afim, então ela pode ser escrita dessa forma aqui. Mas quem disse que a função é afim? A questão não está dizendo que é uma função afim. Então, esse é o primeiro ponto. A questão não diz que é uma função afim. Tá? O segundo ponto. Aí começar a solução, né? Tudo bem. Muita gente começou dessa forma, mas muita gente começou sem assumir que seria uma função afim, né? E, de fato, você não pode assumir inicialmente que é uma função afim. Tudo bem. Aí, mesmo quem não assumiu que era uma função afim, fez o seguinte. Começaram, né? Como f de 0 é igual a 0, então você tem o quê? Você tem que f de x menos f de 0 é igual a módulo de x menos 0, que é igual a módulo de x. Como f de 0 é 0, né? Esse cara é 0, então isso aqui é igual a módulo de f de x. Ou seja, o módulo de f de x, né? Isso implica que o módulo de f de x... uma coisa, né? Eu tô falando, mas não estou escrevendo, né? Só estou fazendo as contas aqui, né? É sempre bom e importante, né, que vocês detalhem, né? Deixem explícito o seu raciocínio no papel, né? Então, isso aqui, né? Módulo de f de x é igual a módulo de x. Aí, usado pela definição do módulo, né? Você tem que o módulo de x é igual a x, se x é maior que 0, menos x, se x é menor que 0. Aí, usando isso aqui, então, isso aqui implica que f de x é igual a mais ou menos x para todo x. Está errado? Não, não está errado. Mas está incompleto em relação ao que a questão está pedindo. A questão está pedindo para você mostrar que é f de x igual a x para todo x, ou f de x igual a menos x para todo x. Ou seja, só acontece uma coisa ou outra.
Quando você escreve dessa maneira aqui, ó, você pode estar dizendo que é ou é mais ou é menos, né? Inclusive que pode acontecer os dois sinais ao mesmo tempo no sentido que eu digo, para um valor de x pode acontecer mais, para um outro valor de x pode acontecer menos. Por exemplo, f de 5 poderia ser 5, f de 2 poderia ser menos 2. Mas não é isso que a questão está pedindo. Está pedindo que se acontece mais para um x, então para todo x vai acontecer mais. Se acontece menos para um x, para todo x vai acontecer menos. Então, acontece uma coisa ou outra. Não foi f de x igual a x ou f de x igual a menos x para todo x. Foi f de x igual a x para todo x ou f de x igual a menos x para todo x. Tanto que estava separado isso para todo x, né? Apareceu duas vezes, né? Apesar que estava para todo x, aqui era para sempre... era outro termozinho, mas representava para todo x também. Tá? Então, chegar até aqui não é errado, mas está incompleto para o que a questão está pedindo. Então, para completar a questão, você teria que mostrar que não poderia acontecer os dois sinais ao mesmo tempo. Teria que acontecer somente um sinal sempre. Então, uma maneira de fazer isso é por contradição, né? Você assume que existem, como vocês devem ter visto no gabarito lá, né, que eu coloquei, existem dois números reais, tá? Que para um dá o sinal menos, para outro dá o sinal mais, né? Então, você supõe que existem A e B, tais que f de A igual a A e f de B igual a menos B. Ou seja, você está supondo que pode acontecer o sinal mais e o sinal menos ao mesmo tempo. Porque a partir disso tem que achar um absurdo, uma contradição. Aí você acha a partir da hipótese que ele deu aqui, né? Porque você tem que o módulo de x de A menos A menos B, pela hipótese lá, né? Você tem que é igual a f de A menos f de B. Por essa hipótese aqui, né? Por essa hipótese aqui. Só que, por outro lado, você tem que o f de A é o A menos o f de B. Só que f de B é menos B, né? Então, isso aqui é igual a módulo de A mais B. Então, se acontece isso e isso ao mesmo tempo, então, módulo de A menos B é igual ao módulo de A mais B. Aí você pode elevar ao quadrado. Se eles são iguais, então quadrados vão ser iguais também, né? Então, isso implica, desenvolvendo quadrado aí, né? Desenvolvendo quadrado implica que A vezes B é igual a zero. E A vezes B é igual a zero, que implica que A é igual a zero ou B é igual a zero. Tá? Então, conclusão. Se f de A é igual a A e f de B é igual a menos B, então um dos dois tem que ser zero. Um dos dois tem que ser zero. Então, isso implica o quê? Que se A é diferente de zero e B é diferente de zero, então você tem que f de A é igual a A e f de B é igual a B. Ou, essa seria uma afirmação, né? Ou f de A igual a menos A e f de B igual a menos B. Né? Se os dois são diferentes de zero, né? Se os dois são diferentes de zero, porque daqui desse cálculo aqui, se por acaso um dá negativo e o outro dá positivo, você conclui que um desses tem que ser zero, né? Seria contrapositivo aqui, né? Se um deles se os dois são diferentes de zero, então não ocorre isso aqui, né? Então tem que ser o mesmo sinal.
Essa questão, eu julgo que não foi erro por não saber. Eu julgo que foi porque, da forma que vocês escrevem, dá a entender que vocês chegavam aqui, vocês já estavam crentes que o problema está resolvido. Então, eu acredito que foi mais um problema de interpretar a questão, né? O que é a questão. Talvez atenção nele mesmo, né? Talvez um pouco de falta de atenção, mais cuidado na leitura do enunciado do problema, para decidir o que o problema está pedindo, né? Então, é sempre bom você ter muita atenção, saber o que o problema está pedindo. Ok? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta nesse problema aqui? Tá claro aí para todo mundo? Até agora eu não entendo porque considera A e B, porque no que eu enxergo seria, por exemplo, se eu considerasse um A e dissesse que f de A é igual a A e f de A é igual a menos A, eu chegaria na mesma conclusão, porque para mim fica mais claro assim. Agora, se eu considerar A e B, para mim o resultado o f de A pode ser diferente do f de B, então não teria problema em ser sinais opostos, no que eu entendo. Agora, se eu considero um x igual a e eu tenho f's diferentes para o mesmo a, aí eu consigo entender a diferença entre os dois. Mas a função é a mesma, a função é uma só. Entendeu, Ele? A função é uma só. Certo? O que eu estou dizendo aqui é que você não pode ter f de 5 igual a 5, e, ao mesmo tempo, para a mesma função, f de 2 igual a menos 2. Você quer excluir esse caso aqui, né? Se a função satisfaz essa propriedade aqui. A função satisfaz essa propriedade. Você quer excluir esse caso aqui, onde 5 vai em 5 e 2 vai em menos 2. 5 e 2 aqui são números escolhidos aleatoriamente, né? Uhum. Eu quero dizer que se uma função leva x em um ponto nele próprio, então vai levar todo ponto nele próprio. Não vai levar um ponto nele próprio e um outro ponto e menos ele, né? Certo. Né? Porque isso aqui você está dizendo que pode ser... Eu não estou dizendo que f de x é igual a mais ou menos x, não, tá? Eu estou dizendo como está todo x. Eu estou dizendo que f de x vai ser mais x ou f de x vai ser menos x. Entendi. Porque f de x igual a mais ou menos x não é função, né? Tá? Aí você tem que excluir essa condição aqui, né? Que, ora, para um valor vai levar nele, para outro valor vai levar menos nele, né? Entendi, agora entendi. Entendeu agora? Uhum. Professor, pode falar. Uma pergunta, no caso, se a gente parasse aqui parece não, mas no caso, f de x é igual a mais ou menos x, ok? Certo. Aí, a partir daí, a gente conseguisse, por exemplo, provar em casos, certo? Diferença, por exemplo, esse f de x, no caso, nos levaria a um x, só que em outra ocasião ele também poderia levar em menos x, por exemplo. Não sei se você conseguiu entender. Em uma ocasião leva um x em x e outra ocasião leva em menos x. Certo. Mas aí, talvez a forma que está escrito aqui, talvez se escrever assim, talvez a confusão seja da forma que está escrito aqui. Deixa eu escrever de forma diferente. Então, modo de x igual a modo de f de x igual a modo de x implica que f de x é igual a x, ou f de x é igual a menos x. Tá? É para um x específico, né? Mas você tem que mostrar que é para todo x é isso, ou para todo x é isso, né? Entendi, professor. Entendeu? Assim, eu não lembro com detalhes a sua solução, não. Eu lembro que você separou em casos, mas o pouco que eu lembro agora, me parece que você estava mostrando basicamente que valia isso aqui. Que o f de x ou era x ou era menos x. Mas quando você faz isso aqui, você está fixando um x, embora ele seja uma variável, né? Sim. Certo? Sim, sim.
Tá claro para todo mundo? Se não tiver, pode perguntar, viu? Não tenha vergonha. O que está claro para um não está claro para outro. Principalmente sua dúvida é de muitos outros, né? A outra questão foi de construir o gráfico, né? Construir o gráfico. Deixa eu ver os problemas. Um problema que a função, se não me engano, era essa aqui, né? f de x igual a módulo de x mais 1 menos módulo de x menos 1. Teve gente que simplesmente colocou os eixos coordenados e traçou aqui o gráfico. Nem se preocupou em dizer quem eram esses pontos aqui, né? Eu considerei alguma coisa, não considerei completo, né? Porque quando a gente pede para construir o gráfico, né, tem que justificar porque o gráfico é aquele, né? O gráfico é aquele dali. Muita gente fez essa aqui, né? Só estou indicando os problemas que eu vi, né? Então, quando você pede para construir o gráfico, tem que dizer exatamente porque o gráfico é aquele, né? No caso aqui, basicamente você tirar um módulo, né? Você analisar o sinal de x mais 1 e de x menos 1 para poder separar aqui em três expressões, basicamente, né? Isso aqui você vai ficar com menos 2 se x é menor que 1, 2x se x, aliás, menos 1, se x está entre menos 1 e 1, e 2 se x é maior que 1. Teve algumas pessoas que fizeram até mais grave, não que não seja correto utilizar o GeoGebra, né? Mas você jogar no GeoGebra e simplesmente anexar o que o GeoGebra te deu como resposta para o professor, isso aí não é resposta, né? Poderia dar a função mais complicada que fosse aqui, você iria conseguir resolver, né? Eu não quero saber se você sabe utilizar o GeoGebra, eu quero saber se você sabe construir um gráfico da função, né? Teve uma pessoa que me enviou um e-mail perguntando se poderia fazer no GeoGebra. Eu falei, não, pode, claro. Mas só uma pessoa, entre aquelas que utilizou o GeoGebra, justificou porque o gráfico era aquele, né? Ele justificou que a função era isso aqui e tal. Aí tudo bem, está correto, né? Aí ele utilizou o GeoGebra para poder dizer que o gráfico era aquele, simplesmente porque ele sabia construir o gráfico. Aí ele utilizou o GeoGebra porque o gráfico saía algo mais bonito, né? Enquanto outras pessoas, não. Outras pessoas simplesmente me enviaram isso aqui, né? Aí eu coloquei uma observaçãozinha para cada um, né? Tá? O GeoGebra é uma ferramenta muito boa, importante. Professor, eu anexei o gráfico do GeoGebra, mas anexei as contas também. Não tem problema não, né? De repente tenha sido você, André. Eu não lembro quem foi, porque quando eu estou corrigindo aqui, se a pessoa não se identifica, eu não consigo saber quem é a pessoa. Mas pode ter sido você que anexou o GeoGebra e justificou, né? Porque o gráfico anexou o gráfico do GeoGebra e justificou porque o gráfico é aquele, né? Certo? O GeoGebra é uma ferramenta muito importante que merece ser usada, né? Utilizada da melhor maneira possível, mas você tem que saber porque está utilizando, né? Não é simplesmente o professor pedir para fazer um gráfico, você jogar no GeoGebra e passar para o professor, né? Tem que saber porque é aquilo, né? Por mais simples que a função seja, eu não sei se você sabe que a função é simples de traçar o gráfico, né? Você tem que mostrar que, de fato, você sabe. Afinal de contas, esse é um curso para a gente estudar funções, né? Funções afins, funções quadráticas, né? Sobre essa função aí, eu acho que basicamente foi esses os problemas que eu vi. E os outros, não tem nem comentário, né? A menos que vocês queiram discutir alguma das questões de funções afins aí. Então, quem não sabe mexer no GeoGebra, porque eu já ouvi algumas pessoas dizendo que não sabe mexer, o GeoGebra é muito simples de mexer, né? Você pode baixar o GeoGebra, tem GeoGebra para celular, né? E
ficar brincando ali, mexendo, e que você vai, chega um ponto que você vai saber, né? Claro que fazer coisas mais elaboradas, você vai precisar olhar em algum lugar, né? Mas o YouTube, internet, você acha, né? Isso aí. Eu mesmo, eu tava... Uma pessoa que mandou uma dúvida aí, eu abri aqui o Joreba, deixa eu compartilhar aqui, para poder tirar dúvida, né? Eu não vou compartilhar não, porque é a resposta de uma questão aí. Se vocês quiserem, compartilhe depois. Tem algo específico que vocês gostariam de perguntar, tirar dúvida? Caso contrário, eu posso escolher algumas questões aqui para a gente ir discutindo aqui. Bruno pediu a 7ª do Elon, que eu acho que é a mesma, da 4.7 do CESAD. Acho que é a mesma. É uma de provar, Ellen? Uma de provar? É função quadrática, é ela, hein? É uma para mostrar que f de x mais 1 sobre 2 é igual a f de x mais 1. Sim. E eu ia tirar a dúvida dela mesmo também. Deixa eu olhar aqui qual é, né? A 7ª questão, né, Helen? Isso. Foi Bruno. Uhum. Deixa eu puxar ela para cá. Essa aqui, né? Isso. Uhum. Seja f de x igual a x2 mais bx mais c, com a maior que zero. Mostra que vale essa desigualdade aí. Certo. Qual é a dúvida aí? Assim, olhando a questão, a primeira coisa que me vem à cabeça seria você mostrar que isso é menor que isso jogando os valores aqui, né? Não dá certo, não? Eu cheguei numa afirmação que não sei se eu posso afirmar, entendeu? Eu acho que eu posso, mas eu cheguei no final. Para não escrever, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Tá. Eu cheguei que. Você calculando isso aqui, foi o que você está dizendo? Foi, eu joguei na função mesmo. Uhum. Eu cheguei que, repare, o primeiro membro da inequação, x1 quadrado sobre 2, mais o produto entre eles. Sobre 2. Sobre 2. Mais o produto entre eles, x1, x2. Mais x2 quadrado sobre 2. x2 quadrado sobre 2. É menor que x1 quadrado. x1 quadrado. Mais 2 vezes x1, x2. 2 vezes x1, x2. Mais x2 quadrado. Aí eu parei aí. Para mim estava provado já. Mais x2 quadrado. Não tem dependência do A, do B e do C, não, é? Não, porque simplifica. Vai simplificando. Ah, certo. Uhum. Se fez as contas corretamente, né? Tá certo, né? Porque x1 quadrado sobre 2 é menor que x1 quadrado, né? Apesar que só vai ser igual, né? Se os dois são iguais a zero, né? Mas se os dois são iguais a zero, ele não disse, né? Mas claro que você toma x1, x2 diferentes, né? x1 diferente de x2, será? Né? Porque se x1 é igual a x2, isso aqui é conhecido com isso, né? Ele está dizendo que é menor, né? Ele deveria ter sido mais explícito, né?
Devia ter dito isso aí, né? Que x1 é diferente de x2. Se as suas contas estiverem corretas, faz sentido, né? Faz sentido. Aliás, opa, peraí. Professor, mas se um for negativo, tipo x1 negativo e x2 positivo? É isso que eu tô olhando, não tenho percebido esse dois aqui, né? Aí vai ficar menor. Pois é, esse cara aqui fica menor do que esse, embora esses dois aqui fiquem maiores que esse aqui, né? Aí o que é que ganha aí, né? A questão é essa, né? Pelo quadrado não. Pelo quadrado não. E se você passar tudo para cá? O primeiro membro aqui, né? Porque quando você passa esse cara para cá, né? Vai ficar x1 quadrado menos x1 quadrado sobre 2. Então fica x1 quadrado sobre 2. Quando passar esse cara aqui para cá, fica x2 quadrado menos x2 quadrado sobre 2. Então fica x2 quadrado sobre 2. Quando passar isso aqui para cá, vai cancelar o 2, né? Vai ficar mais x1, x2. Você quer mostrar que é maior que zero, né? Vai mostrar que é sempre maior que zero. Então, multiplica por 2 para ter esse denominador aí. Então, fica x1 quadrado mais x2 quadrado mais 2x1, x2 maior que zero, né? Produto notável, né? Aqui seria 4, teria que ser 4. Não, é verdade. Isso aqui é x1 mais x2 ao quadrado, que é maior que zero se você tem essa situação aqui, né? Na verdade, se x1 é diferente de x2, não. Você tem que x1 mais x2 ao quadrado é maior que zero, porque vai ser diferente de zero, né? Aliás, não, pode ser igual a zero, né? Porque um pode ser menos o outro, né? Um pode ser menos o outro. Uma função, primeiro, né? Uma função satisfazendo desse tipo, né? Ela recebe o nome que ela é convexa. F é convexa. Um nome específico aí. E tem uma interpretação geométrica, né? Eu digo já. Função satisfazendo desse tipo. Isso aqui é convexa. Certo? Se aqui fosse menos, seria mais fácil isso aqui, né? Seria mais fácil. Porque ele quer estrito aqui, né? Estrito. Vamos ver aqui. Só fazendo essas contas aqui para ver se bate mesmo. x1 mais x2 sobre 2. Isso aqui é o A. x1 mais x2 sobre 2 ao quadrado. Mais B. x1 mais x2 sobre 2 mais C. Isso. x1 mais x2. O F de x1. Vou colocar logo mais f de x2. O C não vai importar. O C não vai importar porque vai cancelar, né? C vai cancelar. Então, isso aqui é igual a x1 quadrado mais x2 quadrado. Colocando aqui
o A é evidência, né? Dos dois, mais B, B, x1 mais x2, colocando B em evidência, mais C. Você quer mostrar que esse cara aqui é menor do que isso aqui. É menor do que isso. O A é positivo. O A é positivo. Então, vai ficar isso aqui. Estou pensando se tem alguma forma mais simples de fazer do que desenvolver as contas. Só tem a informação que o A é positivo. Talvez não tenha como correr, não. Vai ficar com... Deixa eu... Acho aqui. Então, isso aqui é igual a x1 sobre 4 ao quadrado mais x2 quadrado sobre 4 mais x1 mais x2 mais b x1 sobre 2 mais x2 sobre 2 mais c, né? Mais c. Então, a condição de f de x1 mais x2 sobre 2 ser menor que f de x1 mais f de x2 sobre 2 vai implicar o quê? Ver se eu consigo fazer aqui. Aqui é produto, né? Aqui é produto. Aqui é duas vezes, né? Duas vezes esse por esse, cancelar com esse 2. Então, esse cara eu posso passar para cá. Eu estou fazendo porque eu ainda não enxerguei muito bem como é que elimina o A e o B. Então, eu já vou fazer o quê? Como que é que mostrar que esse cara aqui? Eu vou passar esse aqui do lado esquerdo aqui, né? Então vai ficar igual, aí vai dividir por 2 aqui, ó. Quando eu passar para cá, vai ficar A. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Só uma pergunta, naquele A ali, no caso, que o senhor colocou o A em evidência, no caso. Aqui ou aqui? Não, acima, no caso. Aqui? Isso. Não seria x1 vezes x2 sobre 2, não? Mas tá ao quadrado aqui, né? Isso aqui é 4, no caso. x1 mais x2 sobre 4, sobre 2 ao quadrado, né? Certo. Então... Mas no caso seria 2 vezes x1 vezes x2, é isso? Dividido por 2. Dividido por 2. Dividido por 4, no caso, tá ao quadrado. Ah, sim, isso é verdade, Cleiton. Obrigado. Então é sobre 2 aqui, né? Isso. Sobre 2, né? Obrigado. Tá bom. Então, aí eu vou passar esse cara pro Como? lado Peraí, esquerdo. não entendi, não. É porque o denominador fica 4, né? O denominador fica 4. Aí é x1 mais x2 ao quadrado com o denominador 4. Aí é o quadrado primeiro mais o quadrado segundo mais 2 vezes primeiro e segundo. 2 vezes primeiro pelo segundo. Aí simplificou aqui o 4 com 2 no numerador, né? Entendi. Aí passando esse cara para cá, só que está dividindo por 2 aqui, né? Então vai ficar... vou colocar assim ainda, só para queimar a etapa e acabar errando. x1 ao quadrado, né?
Aí isso aqui vai dividir por 2, coloco o a evidência, aí fica menos x1 ao quadrado sobre 2, mais x2 ao quadrado sobre 4, tá aqui, menos esse aqui, menos x2 sobre 2 ao quadrado sobre 2, né? Sobre 2, aí mais x1, x2 sobre 2, isso aí, né? Isso aí. Aí, mais o B é a mesma coisa. Ah, o B cancela, né? O B vai cancelar, porque você vai dividir aqui por 2, né? Ah, entendi agora. O B divide esse cara por 2, que é igual a esse, né? Que é igual a esse aqui. Aí acaba cancelando, né? Esse aqui é igual a esse. Aí acaba cancelando, porque os dois são iguais no mesmo... são iguais em membros diferentes, não cancela. A mesma coisa o C. Aliás, o C não, né? Ah, o C não, porque aqui vai dividir por 2 ainda. Professor, E mas aqui deveria ter não. um 2 ali no C, não? Aí cancelaria, de verdade, né? Ou não? Não tem o 2 no Sim, C. professor, porque no caso foi f de x1 mais f de x2. No É, caso seria o c de x do f de x1 mais o c do f de x2. Ah, aqui, né? Verdade, Isso. 2C, verdade. Esse. Então vai cancelar, obrigado. Ah, Por isso que pular a etapa, às vezes, por mais simples que seja, você acaba errando. Ah, então cancela, né? Então cancela. Então você quer mostrar que isso aqui é menor que zero, né? Ah, é por isso que esse A desaparece, né? É por isso que esse A desaparece. E isso aqui é isso aqui que você obteve aqui, né? Uhum. Então fica x1, é o que estava lá, sobre 4, mais, menos, né? Menos x2 sobre 4, mais x1, x2. Você quer mostrar que isso aqui é menor que zero, ou ainda x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado menos 4x1, aliás, tem 2, né? Vai multiplicar por 4 que fica 2. x1, x2 maior que zero. Agora sim, né? Isso aqui é o x1 menos x2 ao quadrado, que é maior que zero, né? E por que deu mais? Será que fez alguma coisa errada aqui? Passa esse cara. Esse aqui para cá, foi esse aqui mesmo. Esse aqui para cá, foi esse aqui mesmo. É esse aqui que tem algum sinal errado aqui, né? Esse aqui tem algum sinal errado. Porque, ó, aqui deu x1 menos x2 ao quadrado. E aqui está dando x1 mais x2 ao quadrado. Isso aqui é maior que zero se x1 é diferente de x2. Tá ok? Então, aqui tem algum sinal trocado aqui. Possivelmente aqui é o menos. Quando você passar esse cara para cá, né, ficar menos aqui, e aqui fica menos 2x1 para ser a diferença aqui. Isso aqui agora eu acho que está certo, né? Eles corrigiram aí, né? Então, essa desigualdade é equivalente a essa desigualdade, só que essa aqui é verdadeira, né? Só que essa aqui é verdadeira. Então, de fato, vale essa condição aqui, né? Tudo bem? Então, eu falei que essa função é uma função... Alguém quer falar alguma coisa aí? professor, o senhor poderia botar lá para cima para ver só uma coisa, por favor? Nesse caso aqui que o senhor falou que x1 mais x2 ao quadrado seria maior que zero. Sim. A questão é porque se
Se x1 for menos x2, eles são diferentes, né? x1 e x2, mas isso aqui tá dando zero, né? Ele não deixou explícito, mas ele está supondo que x1 é diferente de x2. Certo, mas no caso ele também daria sempre maior que zero, não era isso? Não, mas se o x1 for igual a menos x2, dá igual a zero, né? Ah, certo, entendi agora. Entendeu o problema aqui? Porque a soma dá zero aqui, né? Então isso aqui não seria maior que zero, né? Eles são distintos, x1 e x2, mas, no entanto, tá dando zero isso aqui, né? Você teria uma igualdade aqui. Ele não quer, ele quer que seja a desigualdade. Aí eu falei que essa função, ela tem um nome especial. Na verdade, não é só essa função aqui, não. Qualquer função que satisfaz essa desigualdade aqui, ela é chamada de uma função convexa. Geometricamente, ela tem uma interpretação que é a seguinte. Vamos colocar aqui os eixos coordenados. Os eixos coordenados aqui, fazer uma reta que ele fez. Vertical. Então, a interpretação é a seguinte. Vamos traçar aqui uma parábola com A maior que zero. Tá? Então, aqui você tem o A positivo. O A positivo aqui. Deixa eu colocar assim. Então, você tem o A maior que zero. Qual é a interpretação da desigualdade f de x1 mais x2 sobre 2 menor que f de x1 mais f de x2 sobre 2. Então, vamos tomar aqui o x1 aqui. Então, você está sobre esse ponto aqui, né? Aqui é o f de x1. E vamos tomar o x2 aqui. O x2 aqui. Você está aqui com o f de x2 aqui. O f de x2. A interpretação dessa desigualdade aqui é que a reta que une esses dois pontos aqui, deixa o gráfico abaixo dessa reta. Tá? O fato da função satisfazer essa desigualdade aqui vai nos dizer que a parte do gráfico que está a parte do gráfico entre x1 e x2 está abaixo dessa reta. Está abaixo dessa reta aqui. Né? Vai estar abaixo dessa reta. Sempre vai satisfazer isso aí. Certo? E qualquer função que satisfaz essa desigualdade é chamada de função convexa e vai ter essa propriedade. Que o gráfico entre x1 e x2 está totalmente abaixo da reta que une os dois pontos sobre o gráfico. Que é o caso aqui, né? Entre x1 e x2, o gráfico da parábola, com A maior que zero, está abaixo dessa reta, né? Está abaixo dessa reta aqui. Okay? Eu não sei se ele comenta. Pronto, é a parte, é o item B aí. Já estou me adiantando aqui, é o item B. O item B é o seguinte. Aqui, né? Mas geralmente mostra que se alfa está entre 0 e 1, então vale essa desigualdade. Né? Então, aí analisando aqui, ó. Né? Analisando aqui. Um pouco. O que seria essa parte aqui, ó? Essa parte aqui. Essa parte é o quê?
essa parte, como o alfa está entre 0 e 1, é o segmento de reta que une. Não é bem isso aqui não, né? Mas você pode interpretar como sendo isso, né? Como sendo como sendo a reta que passa pelo ponto. Na verdade, seria isso aqui, né? Seria isso aqui, ó. X. Como é que é? Não, X não. Alfa. 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 F de x1 mais 1 menos alfa vezes f de x2. X2. O que é isso aqui, né? Isso aqui é exatamente essa reta aí. Exatamente essa reta. Tá? Então, isso aqui é exatamente essa reta. Enquanto que isso aqui, essa parte aqui, é essa parte sobre o gráfico aqui. Então, essa parte do gráfico aqui, entre esse ponto e esse ponto aqui, é exatamente f de alfa x1 mais 1 menos alfa x2. Por quê? Porque como o alfa pertence ao intervalo 0, 1, então o alfa, isso aqui é uma média ponderada, né? Entre x1 e x2. Então o alfa x1 mais 1 menos alfa x2, menos alfa x2, ele pertence ao intervalo x1, x2. Né? Esse ponto aqui é um ponto aqui. É um ponto aqui. Então, esse ponto aqui é um ponto genérico. É um ponto genérico dessa forma aqui, né? Tá? Tá ok? Então, o item B tá aqui a interpretação geométrica, né? Dessa desigualdade. A interpretação geométrica é que o segmento de reta que une o ponto x1f de x1, x2f de x2, deixa o gráfico totalmente abaixo dessa reta. E só tem esses dois pontos aqui em comum, né? Só tem esses dois pontos em comum. Que é exatamente onde vale a igualdade aqui, né? Quando o alfa é igual a 0 e quando o alfa é igual a 1. Só que aqui você excluiu, né? O alfa 0 e o alfa 1. Tá? Então, essa é a interpretação geométrica. E por que satisfaz essa desigualdade? Né? Imagino que vocês também tiveram alguma dificuldade aí, né? Para mostrar que satisfaz essa desigualdade ou não. Imagino que seja da mesma forma, né? Você jogando na fórmula, né? Porque você vai ter que o f de alfa de x1 mais 1 menos alfa x2. Ah, outra coisa, né? Note que o item A é um caso particular, né? Se você faz o alfa igual a meio, você tem essa desigualdade aqui. O alfa igual a meio é exatamente o item A. Aqui, né? O alfa aqui igual a meio, você tem exatamente igual a item A, porque aqui fica x1 mais x2 sobre 2, e aqui vai ficar f de x1 mais f de x2 sobre 2. Então, o item A é um caso particular do item B. E o item B, imagine que seja análogo, né? Imagine que seja análogo. Você substitui aqui, né? A vezes alfa de x1 mais 1 menos alfa, x2 ao quadrado, mais b alfa de x1 mais 1 menos alfa de x2 mais c, e o alfa de f de x1 mais
1 menos alfa de f de x2, isso aqui vai ser igual a posso colocar a evidência, alfa de x1 ao quadrado, mais 1 menos alfa de x2 ao quadrado. Aí o b vai dar exatamente a mesma coisa que está aqui. Vai dar exatamente a mesma coisa que está aqui. Vou copiar aqui. E o C vai dar o C. Vai dar o C. Porque fica C aqui, coloca evidência, dá 1, né? Alfa mais 1 menos alfa dá 1. E então, essa desigualdade aqui vai ser equivalente à desigualdade daqui, ó. O alfa aqui novamente, o A, ele já disse que é maior que zero no início da questão, não foi nem no item A. O A, ele disse aqui para o item A e o item B, né? O A é positivo. Opa, essa imagem aqui. Então, essa desigualdade aqui vai ser equivalente a alfa de x1 mais 1 menos alfa de x2, isso aqui tudo ao quadrado, menor que alfa de x1 ao quadrado, mais 1 menos alfa de x2 ao quadrado. Né? Você tem isso aí, essa equivalência aí, né? Mostrar essa desigualdade vai ser equivalente a você mostrar essa desigualdade aqui. Aí tem que fazer conta aí para ver o que é que dá, né? Se eu desenvolver o quadrado aqui, vamos ver aqui, né? Fica alfa ao quadrado, x1 ao quadrado, mais 1 menos alfa ao quadrado, x2 ao quadrado, mais 2 vezes alfa, vezes 1 menos alfa, x2, menor que isso aqui. Aí, passar tudo isso aqui para cá, vou poder colocar x1 ao quadrado de evidência, então vai ficar x1 ao quadrado, aí alfa, menos alfa ao quadrado, esse e esse aqui, né? Esse e esse aqui fica mais x2 ao quadrado, coloco o x2 ao quadrado de evidência, aí fica 1 menos alfa, 1 menos alfa, menos 1 menos alfa ao quadrado, ainda sobra esse, né? Só que vem negativo. Estou passando isso aqui todo para o lado direito. Menos 2 alfa, 1 menos alfa, faltou x1. Aqui é 2 vezes esse, vezes esse. Né? 1 menos alfa, x1, x2. Isso quer mostrar que isso aqui é positivo. Quer mostrar que isso aqui é positivo. Né? Então, aqui fica x1 ao quadrado. Alfa, posso colocar evidência aqui também, né? Então, fica alfa 1 menos alfa, mais x2 ao quadrado. Aqui fica como? Fica... Vou fazer aqui separado aqui. Fica 1 menos alfa, menos 1, mais 2 alfa, menos alfa quadrado. Cancelar 1, cancelar 1. Fica alfa menos alfa quadrado, né? Aí coloca um alfa evidência. Coloca um alfa evidência aí. Aí fica alfa vezes 1 menos alfa. Menos 2 alfa, 1 menos alfa, x1, x2 maior que zero. Aí eu posso cancelar como alfa
diferente de 0 e 1, então eu posso cancelar esses termos aqui. Ó. Esse termo aqui. Aí, então, você vai ficar com x1 menos x2 ao quadrado maior que zero. Isso aqui se o x1 é diferente do x2, né? Note que independeu do alfa no final, né? Aqui no final independe do alfa, certo? Então, consequentemente, você tem essa desigualdade aqui. Tem essa desigualdade. Vale essa desigualdade aqui. E aqui, e aqui é a interpretação geométrica, né? O gráfico entre x1 e x2 está totalmente abaixo do segmento de reta, né? Que passa pelos pontos x1, f de x1, x2, f de x2. Ok? Tudo bem? Tá claro aí para todo mundo? Pra mim, sim. E tem um... E se o A for negativo, né? E se o A for negativo? Se o A for negativo, aí você pode multiplicar a função menos 1, aí você vai verificar que vai satisfazer uma desigualdade oposta aqui. Vai satisfazer uma desigualdade oposta. Então, se o A for negativo, você vai ter que f de alfa x1 mais 1 menos alfa x2 é maior que alfa de f de x1 mais 1 menos alfa de x2. Neste caso, a função é dita ser côncava. Né? F é côncava. Côncava. E a interpretação geométrica é o oposto, né? É o oposto da anterior. Ou seja, a parte do gráfico, entre os pontos aí, ela está totalmente acima. Não importa os pontos que você tomar, né? Não importa os pontos que você tomar. E aqui é para x1 diferente de x2, né? Basicamente, porque se você tem x1 igual a x2, você não tem uma reta, né? Tem um ponto sólido que não determina uma reta. Tá? Então, essa interpretação, se o A for menor que zero, a função é côncava, aí você obtém uma desigualdade, a desigualdade oposta. Porque se A é maior que zero, né, então o menos A, se o A é menor que zero, então o menos A é maior que zero. Aí você multiplica a função por menos 1, obtém aquela desigualdade lá, né, só que você tem que voltar para a função original, né. Aí você multiplica por menos 1 de novo, que a desigualdade tem que inverter, né. Estou dizendo é para você trabalhar com a função menos f. Porque agora menos f tem o menos a positivo, que vale o resultado anterior, né? Com isso aqui menor, né? Então você voltar para f, você multiplica a desigualdade toda por menos 1. A desigualdade inverte, né? E vira, você tem a desigualdade oposta. Ok? Então, no início aqui, né? Preste atenção que o falou aí. Aqui foi algum sinal errado aí, né? Possivelmente esse aqui. Tudo bem? Mais algum que não conseguiram fazer? Ou tem alguma dúvida aí na questão ainda? Está claro aí para todo mundo? Você faz, professor. Pode falar. Pode falar, Eli. Não, fale, pode falar. Eu queria só a interpretação da 4.8 e da 4.9. No caso do Cesar, né? Uhum. Deixa eu abrir aqui. Oito e 9, né?
Isso, professor. Certo. Primeira 8 aqui. Então, considerando que uma fita se enrola, essa aí é a... Eu vi que tem uma questão, essa questão do livro, né? Eu vi em algum lugar. Considerando que uma fita se enrola em um carretel segundo círculos concêntricos, tá até errado aqui concêntrico, não tem acento não, né? Igualmente espaçados, mostra que o tempo Tn de gravação após n voltas é dada por uma função do tipo: suponha que a velocidade da fita seja constante. Considerando que uma fita se enrola em um carretel segundo círculos concêntricos igualmente espaçados, mostre que o tempo Tn de gravação... Essa questão ele tentou resumir e acabou... Eu vou pegar a questão original aqui, tá? Que é a questão 9 do livro. Ah, certo. Ele tentou resumir, mas acabou tirando partes importantes aqui. Nota a diferença aqui, né? Oxe, com certeza. Questão 9. Uma pessoa possui um gravador de vídeo dotado de um contador que registra o número de voltas dadas pelo carretel da direita. Né? Se vocês não sabem, né? São novos, alguns de vocês, muito novos, alguns de vocês aí, né? Antigamente era uma fita cassete, uma fita DVD que tinha dois rolos, né? Que um desenrolava, o outro enrolava, né? A fita uma pessoa possui um gravador de vídeo dotado de um contador que registra o número de voltas dadas pelo carretel da direita, por esse carretel aqui. A fita, de 6 horas de duração, está parcialmente gravada. O contador indica 1.750 horas, 1.750 ao final do trecho gravado e 1.900 ao final da fita. O problema é saber quanto tempo de gravação ainda está disponível no final da fita. Explique por que não é razoável supor que o tempo de gravação seja proporcional ao número de voltas no contador. Isso aqui é fácil, né? Isso aí vocês percebem com a fita de um durex, né? Enrolado, né? Quando você puxa a fita, né? A fita é bem fininha, quase você não vê a espessura da fita, não sente a espessura da fita, né? Mas tem uma espessura, né? Deixa eu ver, acho que eu tinha um aqui, não sei onde está mais. A questão é que a fita, ela enrola, né? Ela enrola em um tubo aqui, né? Mas a questão é que quanto mais fita você tem, mais grosso vai ficar, né? Ou seja, como tem uma espessura, vou colocar mais grosso aqui, né? Como tem uma espessura aqui, né? À medida que você vai enrolando, os círculos concêntricos eles vão ficando com um raio cada vez maior, né? Tá? Então, à medida que você vai enrolando a fita, como a fita não tem espessura zero, né? Tem uma espessura, por menor que seja, né? Por milímetros a espessura, né?
quanto mais você enrola a fita, né? Maior vai ficando os círculos aí, né? Concêntricos que ele está falando aí, né? Cadê? O símbolo devido vou falar aqui em algum lugar. Falando de voltas no contador, né? Tá, então, a fita ela vai engrossando aí, né? Então, isso indica o quê? Isso indica que se você pega somente uma volta aqui, o comprimento dessa fita aqui não é o mesmo comprimento de uma volta aqui, né? Porque esse ciclo aqui tem raio maior que esse ciclo aqui, né? Então, consequentemente, o tempo de gravação em uma volta aqui vai ser maior que o tempo de gravação numa volta aqui. Porque o comprimento aqui é maior, né? É por isso que isso explica o ITA, né? Explica porque não é razoável supor que o tempo de gravação seja proporcional ao número de voltas no contador. Ou seja, não é porque a primeira volta você gravou 5 segundos de gravação que 1900 voltas irá gravar 5 vezes 1900 segundos. Né? Porque quanto maior esse ciclo, né, maior vai ser a fita, consequentemente, mais tempo de gravação terá, né? Certo? Então, o tempo de gravação, se a primeira volta aqui gravou 5 segundos, com certeza vai ser maior que 5 vezes 1900. Né? Porque os ciclos eles vão ficar cada vez com raio maior, né? E esse raio varia de acordo com a espessura da fita. Varia de acordo com a espessura da fita. Ok? Tá claro aí para todo mundo aí o ITA? Entendi. Uhum. O item B aqui. Considerando que a fita se enrola em cada carretel segundo círculos porque eu tinha lido círculos concêntricos. Segundo círculos concêntricos igualmente espaçados, mostra que o tempo Tn de gravação após n voltas é dado por uma função da forma Tn igual a n quadrado mais bn. Tá? Então, considerando que a fita se enrola em cada carretel, segundo círculos concêntricos, a grosso modo, não é bem isso que acontece, não, tá? Não é bem círculos concêntricos, não. Porque quando você dá uma volta aqui, ó, o círculo não se fecha, porque a fita ela tem que passar por cima aqui, certo? O círculo não se fecha aqui, porque ela passa por cima do ponto inicial. Mas ele está dizendo que é para considerar ciclos concêntricos. Ou seja, você tem uma volta, depois mais uma volta, depois mais outra volta, depois mais outra volta aqui. E qual é a diferença dos raios aqui, né? Se você tem... porque eu estou fazendo a figura exagerada aqui para explicar, né? Você tem a primeira volta aqui. Você tem a primeira volta aqui. Tem um certo raio aí. Tem a primeira volta e tem um certo raio, R1. Aí você tem a segunda volta aqui, você tem um certo raio, R2. Qual a relação entre R1 e R2? R2 vai ser R1 mais a espessura do primeiro círculo. Mais a espessura da fita, né? A espessura da fita. Isso. Então, eu não sei se vai ser isso aí não, mas defina A como sendo a espessura da fita. A espessura da fita, né? Dois S, né? Espessura da fita. Então, nesse caso, você vai ter que o R2 vai ser igual a R1 mais A, né? Mais A. Né? Então, à medida que você passa de um círculo para o círculo imediatamente seguinte, o raio vai estar incrementado em A, e vai ser a espessura da fita. Tá? Então, considerando que a fita se enrola em cada carretel segundo círculos concêntricos igualmente espaçados, mostra que o tempo Tn de gravação após n voltas
é dado por uma função da fórmula Tn igual a n quadrado mais bn. Então, eu imagino que você tem que... bom, mas é claro que o tempo de gravação da fita não é proporcional à quantidade de ciclos aqui, à quantidade de voltas, mas é proporcional ao tamanho da fita. Concordam? Se você, em 1 metro de fita, você grava 10 minutos, em 2 metros você vai gravar 20 minutos. Né? Então, você supõe que na primeira volta, grava, sei lá, não desse tempo aqui não, né? B segundos, tanto faz, né, o tempo aqui. B segundos. Né? Então, na segunda volta vai gravar quanto? Na segunda volta vai gravar quanto? Aqui. É só você calcular o comprimento do raio aqui, né? Aliás, o comprimento do círculo, do segundo círculo, né? B mais A. Aí tem que fazer uma continha aqui, né? Ele não deu o raio do círculo inicial, né? Ele não deu o raio do círculo inicial. Vamos chamar aqui o raio R0 ao invés de R1. O raio do círculo inicial. R1. Vamos ver se vai ser esse a raciocínio, né? Bom, então, o segundo círculo tem qual é o raio do segundo círculo? 2π vezes... Aliás, o primeiro círculo, né? O primeiro círculo. Então, você tem que B segundos está para... Uma regra 3, né? B segundos está para o comprimento do primeiro círculo, que é 2π vezes R0. E o segundo círculo, você quer saber o x aqui, né? Está para quanto? 2π, o comprimento do segundo círculo, né? Que é R0 mais A, né? R0 mais A. Então, isso aqui vai dar quanto? Esse por esse, esse por esse. 2π cancela, né? Então, você quer saber o x. Então, o x vai ser igual a R0 mais A. Aliás, não. É sobre R0 vezes B. Segundos, né? Segundos aqui. R0B segundos. E com isso você tem que raciocinar dessa maneira aí, né? Então ele pede para mostrar que o tempo Tn de gravação após n voltas é dado por uma função dessa forma aqui. Então aqui eu fiz para a segunda volta, né? A segunda volta, né? Deu isso aqui. Para n vai ser quanto, né? Para a enésima volta. Aí possivelmente vai ser uma regra em 3, né? Aqui. Você vai ter que B vai estar para 2π vezes R0, assim como x vai estar para 2π vezes o raio, o enésimo raio, né? O enésimo raio. Então, esse Rn aqui que você tem que achar. Mas, possivelmente, vai ser R0 mais N vezes A, né? N vezes A. Não sei, isso aqui é um palpite meu, tá? Isso aqui é um palpite meu. Assim, porque ele não dá muita informação se você de fato tem essa proporção aqui no comprimento da fita. Você tem que deduzir isso aí, né? Eu tô falando isso porque eu não sei exatamente de onde vem esse n quadrado ainda.
Aqui, aparentemente, é só colocar um Nzinho aqui, né? Por quê? Ah, certo, entendi agora. Entendi agora. A questão é o seguinte: isso aqui é o tempo de gravação no segundo ciclo. Então, o tempo de gravação total vai ser a soma, né? Esse vezes esse. Tá? Então, o tempo de gravação N aqui vai ser a soma de todos esses tempos aqui. Né? Com essa regra de 3, você grava, você calcula o tempo de gravação em cada ciclo, né? Mas ele quer o tempo de gravação total, né? Mostre o tempo TN de gravação após N voltas, é dado por isso aqui. Então, você tem que calcular o tempo de gravação na primeira volta, na segunda, na terceira, na quarta, até a enésima volta e somar tudo isso aí. E somar tudo. Aí, nisso que você soma, aparece esse N quadrado aqui. E vai aparecer uma soma de uma PA aí, né? Eu imagino, assim, eu imagino que na enésima volta vai ser R0 mais NA sobre R0 vezes B segundos. Isso, o tempo de gravação na enésima volta, né? Não é até a enésima volta, né? Tem uma diferença aí, né? Então, na enésima volta, no enésimo círculo, o tempo de gravação vai ser isso aqui. Só que você, para saber o tempo de gravação total, tem que somar tudo, né? B mais R0 mais A sobre R0 vezes B. Aí o segundo teria 2 aqui, o segundo teria 3. Vai dar uma soma de um PA aí, né? Aí vai dar uma função desse tipo. Tá claro para todo mundo? Para todo mundo aí? Parece. Entendi mais. Entendeu, Ellen? Depois eu vou tentar fazer. Uhum. Parece questão de, é essa que parece questão de física 1, é, Bruno? Foi do jeito que eu tava no CESAD. Aham. Abaixo. Esses valores são consistentes com o modelo acima. Então, esses valores são consistentes com o modelo acima. E o item C, como é que vocês fariam aí? Então, para você saber que se é consistente ou não, você tem que saber o quê? Você tem que saber se esses pontos fazem parte de uma função quadrática. Fazem parte de um gráfico, né? Os pontos 100, 555, 200, 1176. Tem que saber se faz parte de uma função quadrática, né? Do gráfico de uma função quadrática. Aí, para fazer isso, as contas aqui, infelizmente, são grandes, né? Porque são números grandes. Você tem que determinar a função quadrática que passa por esse ponto aqui, por esse par e por esse par. E verificar se a parábola que você vai obter com esses 3 pontos vai conter o quarto ponto, né? Se contiver o quarto ponto, é porque é consistente. Se não contiver o quarto ponto, é porque não é consistente. Tem algum erro aí na medição, né? Aí física 1 aí, né? Laboratório de física. Tá claro para todo mundo? Vocês fazem o detalhe aí, qualquer coisa, vocês tiram dúvida na próxima aula. Vamos tentar fazer assim, né? Nas aulas simples, né, a gente resolve exercícios. Acho até mais produtivo do que eu estar explicando aqui, né? O conteúdo. Se por acaso eu achar que tem um conteúdo mais delicado, mais complicado, né? Aí eu posso falar brevemente, né? Da aula simples, né? Certo? Então, teria mais alguma questão aí que vocês gostariam de perguntar? Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Eu tinha dito da 4.9. Dá pra você fazer. Ah, sim, eu esqueci. Esqueci do CESAD, né? É. Dado conjunto de retas no plano. Deixa eu levar para lá.
Dado um conjunto de retas no plano, elas determinam um número máximo de regiões quando estão na chamada posição geral. Isto é, elas são concorrentes 2 a 2 e 3 retas nunca têm um ponto comum. Então, 3 retas estão em posição geral, né? Se elas estão assim, né? Ela gera o número máximo de pontos de interseção, né? Nesse caso aqui, elas não estão em posição geral porque tem só um ponto de interseção, as 3 retas, né? Então, ele está supondo que dá 3 retas quaisquer, elas estão em posição geral. Seja Rn o número máximo de regiões determinado por n retas no plano. Quando se adiciona mais uma reta na posição geral a um conjunto de n retas em posição geral, quantas novas regiões são criadas? Prove que Rn é dado por isso aqui. Ele dá uma sugestão aqui, né? Bom, é claro que se n igual... Assim, nesse caso, mais parece um problema de indução do que de função quadrática aqui. Porque, nesse caso, apesar que ele já deu aqui, né? A fórmula, retas em posição geral, quantas novas regiões são criadas. Né? N igual a 1, né? Você tem uma reta só. Quantas regiões? 2, né? 1, 2. N igual a 2, 4 regiões, né? 1, 2, 3, 4 regiões. Né? N igual a 1 e N igual a 2 são regiões ilimitadas, né? Aqui é só uma parte da região, né? Esse semiplano e esse semiplano. E aqui você dividiu cada um desses semiplanos em mais 2 regiões, né? Já vão 4. Quando você tem 3 retas em posição geral, né? Quantas regiões agora? Vou contar aqui, né? Vou contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 regiões, né? Só que ele pede o quê no item A? Quando se adiciona mais uma reta na posição geral a um conjunto de n retas em posição geral, quantas novas regiões são criadas? Quantas novas regiões são criadas aí? Então, suponha que você tem n retas em posição geral. N retas aí. 2 a 2 não paralelas e 3 retas não passam pelo mesmo ponto. Né? Então, quantas regiões você vai ter aqui, neste caso aqui? Aí, o que é que você pode fazer, né? O que é que você pode fazer para analisar isso aqui? Você tira uma reta. Vamos supor que a gente tira essa reta aqui. Essa reta aqui a gente tirou. Aí você vai acrescentar ela novamente. Né? Aí, o que é que você faz? Você, no desenho mesmo, né? Você vai traçando a reta aqui, ó. Ela começa numa região ilimitada. Ela começa numa região ilimitada. Mas, enquanto ela não toca uma reta, ela não separou essa região ainda, né? Enquanto ela vem lá do infinito, né? Aí ela vem, ela tem que para estar em posição geral, ela tem que intersectar todas as retas. Para estar em posição geral, ela tem que intersectar todas as retas que já existem. A n menos uma reta, né? Então, ela vem da região ilimitada, aí você traça a reta. Enquanto ela não tocar a primeira reta, uma reta, essa região ilimitada, ela não separou ainda, mas a partir do momento que ela tocar, ela separou essa região em 2 regiões. Então, você acrescentou quantas regiões aí? Uma, né? Você acrescentou uma, porque você dividiu a região ilimitada em uma região. Deixa eu fazer aqui uma figura melhorzinha aqui. Dessa maneira aqui, ó. Tá? Aqui eu tracei meio que paralelas, né? Mas fica mais ou menos claro qual é a minha intenção. Você vem lá com a reta
enquanto essa reta aqui, esse traçado de reta aqui, não intersectar a primeira reta, essa região ilimitada, ela não está dividida em duas regiões. É só uma região, né? Você pode vir por aqui, né? Mas quando essa reta aqui tocar a primeira reta, ela, pronto, dividiu esse semiplano em duas partes. Né? Em duas partes. Essa parte e essa parte aqui. Aí ela continua, avançou na região seguinte. Aí essa região aqui, ó, é uma região só. Enquanto a reta não intersecta a reta seguinte, essa região continua sendo uma. Mas quando ela toca, ela dividiu a região em duas. Então, essa região, mais uma região dividida em duas. Aí ela continua, intersectou a reta seguinte, dividiu mais uma região em duas. Dividiu a reta seguinte, intersectou a reta seguinte, dividiu mais uma região em duas. Aí ela continua até o infinito. Aí essa região aqui, ela dividiu em duas regiões também, né? Então a pergunta é, nessa situação, quantas regiões surgiram, né? Quantas regiões surgiram? Nesse caso, né, aqui você tinha inicialmente uma, duas, três, quatro, cinco regiões, né? 5 regiões. Então, aqui também surgiram 5 regiões. Surgiram 5 regiões. Só que esses 5 é por conta da figura que eu fiz aqui, né? É por conta da figura. Mas esses 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 regiões, ele não está relacionado com a quantidade de regiões que existiam. Ele está relacionado com a quantidade de retas. Né? Porque você tinha inicialmente 1, 2, 3, 4 retas, acrescentou mais uma, 5. Então você passou a ter 5 retas. Então é a quantidade de regiões que vão surgir, novas. Vamos lá no caso geral aqui, né? Então, a reta vem lá no infinito, aí intersectou a primeira reta aqui. Aí você acrescentou, você dividiu uma região em duas, aí acrescentou uma região aqui. Aí essa reta avança em uma região aqui, até intersectar a reta seguinte. Aí ela dividiu essa região em duas, acrescentou mais uma região. Aí, à medida que ela intersecta uma reta, ela acrescenta uma região. 3 regiões. A cada vez que ela intersecta uma reta, ela acrescenta uma região. E no final, ela não vai intersectar mais nenhuma reta. Mas, no entanto, ela vai dividir aquela região. Então, 5. Nesse exemplo aqui, né? Mas ela vai intersectar essas outras retas também, né? Essa e essa aqui em algum lugar. Intersectou aqui para trás, vai intersectar essa aqui para frente aqui. Devido ao espaço aí não dá, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que tentem se convencer do seguinte: a quantidade de regiões que vão ser acrescentadas vai ser exatamente a quantidade de retas que você vai obter no final. Né? Se você tinha inicialmente Rn menos uma regiões, quando você acrescenta mais uma reta em posição geral, certo? Você obtém mais quantas regiões? Você vai somar a quantidade de retas que vai resultar. Então, na verdade, o número de regiões vai ser igual ao número de regiões que tinham antes, mais a quantidade de retas resultantes. Tá? Tentem se convencer disso aqui. Tá? Tentem se convencer disso aqui. E o item B, ele vai provar que Rn é igual a isso aqui. Aí dá uma sugestão, né? Escreva Rn da seguinte maneira, né? Dessa maneira aqui. Ele está somando e subtraindo, né? Somando e subtraindo. Essa aí faz por indução? Ou não? Essa sugestão que ele está dando aqui, deixa eu ver. Assim, se você tem a fórmula, você pode fazer por indução, né? Pode fazer por indução. Agora, essa sugestão que ele está dando aqui, não estou conseguindo enxergar muito bem
o que é que ele quer fazer, não. Mas você pode fazer por indução aqui, né? Se você tem N retas, tem essa quantidade de regiões, se você acrescenta mais uma reta, você vai acrescentar tantas regiões, aí você faz por indução, né? Isso aqui é chamado de recorrência. Recorrência de primeira ordem. Recorrência de primeira ordem. Eu acho que estuda matemática ensino médio 1. 2, aliás, 2. Você estuda técnicas de resolver recorrências, né? Recorrência de primeira ordem, segunda ordem, homogênea, não homogênea. Certo? Mas como ele deu a fórmula aqui, né? Como ele deu a fórmula aqui, o item A já ajuda a resolver isso aqui por indução. Pronto. Algo mais? Alguma dúvida? Então, tá bom por hoje, né? Lembrando que na sexta, o formulário, né? A lista, se eu não me engano, é hoje, né? O prazo. Acho que é amanhã. Acho que é amanhã, dia 12. Né? Amanhã. Certo, dia 12. Certo. Pronto. Não deixem de resolver, né? Muita gente deixou de enviar, não sei se é porque não desistiram do curso, porque não estão ligados, né? Aí. Mas é importante que vocês façam, né? Lembrando que complementar a prova, né? Não é para adicionar. Sim, a primeira prova já tem data? Eu não comentei não da prova? Eu não lembro. É dia 20, né? Dia 20 agora. É dia 20. Sexta Tá lá no SIGA, né? Sexta 8, É dessa sexta 8, vai ser nesse mesmo esquema, né? Eu vou dar um tempinho mais, né? Devido às circunstâncias, né? Eu vou mandar a prova para vocês resolvem, vocês repassam. Possivelmente eu vou fazer pelo formulário Google mesmo. Eu gostei porque fica fácil de corrigir, ter acesso para corrigir e tal. Facilita bastante. Sexta-feira, a programação é terminar a parte de funções quadráticas, gente, que ficou faltando aí. Caracterização das funções quadráticas, o movimento uniforme variado. As funções polinomiais, eu não lembro, mas talvez não entre agora. Mas, de qualquer forma, sexta-feira vocês veem aí o conteúdo, tá? Então, obrigado aí. Boa semana, bom estudo. E a gente se vê na próxima aula. Né? Tchau. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo aí. Boa tarde.